Eu estava refletindo hoje sobre a minha vida e vendo quais os pontos, o que realmente transformou a minha vida de verdade. E veio muitas reflexões e tal, e eu decidi abrir o jogo com vocês, abrir meu coração e passar o que realmente transformou a minha vida, desde questão financeira, questão de autoconfiança, autoestima, sabe? O que realmente transformou a minha vida, assim, em todos os pilares, em todos os sentidos. Eu sempre gostei de buscar e tentar me curar, tentar melhorar a minha vida como um todo, e fazia muita coisa, fazia reprogramação mental, sempre busca de conhecimento, só que parece que sempre faltava algo, parece que eu não conseguia alcançar aquela confiança para mim. Por exemplo, eu estava querendo abrir o meu canal no YouTube, eu queria, né, ser visto, realmente trazer conhecimento, sempre estudando e tal, só que me faltava coragem, a confiança, e isso me impossibilitava para mim realmente trazer o que eu tenho, o que eu aprendi para o mundo, né? E aí eu comecei a mergulhar em autoconhecimento, fiz terapias, sempre em busca de me curando, me melhorando, né? E eu percebi que o que mais transformou a minha realidade foi quando eu olhei para minha criança interior. Vou te explicar o porquê. Muitas vezes na nossa infância, nós temos às vezes uma infância meio difícil. Até os 7 anos nós estamos sendo programados. Então tudo que os nossos pais, os vizinhos, amigos, pessoas que nós temos um certo respeito, o que essas pessoas colocam na nossa cabeça, tudo que elas falam para nós acaba se tornando uma verdade. Até os 7 anos nós estamos sendo programados, literalmente. O que as pessoas falam, você não é capaz, você não é bom o suficiente, você nunca vai ser nada na vida, isso tudo engloba, encaixa no teu subconsciente. E na nossa fase adulta, nós simplesmente reproduzimos o que nós ouvimos, o que nós aprendemos lá na infância, o que foi martelado na nossa cabeça. E na minha infância, foi muito martelado que eu nunca ia ser nada na vida, eu tive alguns problemas com meu pai era dessa forma de educação, né? Sempre jogando eu para baixo, me jogando para baixo. E eu acreditei naquilo. A minha criança interior, ela acreditou naquilo lá. E na fase adulta, era muito mais difícil para mim prosperar, para mim realmente me comunicar bem. Eu tinha muita vergonha de falar. Hoje já estou muito melhor, venho sempre buscando me lapidar. Mas a minha criança interior, ela estava ferida. Aquele Taiso lá do passado, com aquelas feridas, com aquelas programação que foram instalados na cabeça, não deixar essa infância não deixava eu prosperar hoje. Por quê? Porque eu sentia vergonha, eu não conseguia realmente ter confiança para atrair o que eu queria para minha vida. E quando eu percebi que a minha criança interior estava ferida e que eu precisava olhar para ela, curar ela, que só assim isso, a vida financeira, tudo iria destravar. Por quê? Porque o nosso mundo é um reflexo do nosso interno. E se a tua criança está ferida, consequentemente o teu mundo vai ser ferido. Digamos assim, não vai ter limitações, não vai ter tudo o que você realmente quer. E quando eu acolhi a minha criança, que eu comecei a fazer algumas meditações, comecei realmente me conectar com essa criança, com esse Taiso lá do passado que vinha com esses ressentimentos, com essas inseguranças que foram instaladas na minha cabeça. Quando eu olhei para essa criança, quando eu acolhi ela, sabe, eu mentalmente mesmo, eu fazia meditação, sentado comigo, e me visualizava. Me visualizava lá na minha infância, e eu voltava na minha infância e abraçava aquele Taiso, aquele eu mesmo, aquela minha criança eu abraçava. Eu abraçava, muito amor assim, e vinha trazendo para dentro do coração. E pode parecer uma coisa assim, talvez quem nunca ouviu isso vai falar, nossa, nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com outra. Só que foi uma das coisas que transformou a minha vida de verdade. Sabe? Olha que eu fiz tanta coisa, sempre buscando autoconhecimento por todo lado e tal. E o que transformou a minha vida foi simplesmente eu olhar para minha criança, voltar no meu passado, olhar aquela criança que estava ferida, eu simplesmente acolher ela. Sabe? Eu dar amor para ela. E é isso que eu quis trazer para vocês, porque
sabe? Foi algo transformador de verdade, sabe? Vocês não têm ideia, assim, como que aquilo me ajudou. É incrível, parece que você começa a fazer isso, uma semana que você faz, parece que você já começa a se sentir mais confiante, mais alegre, mais, sabe? É como se realmente você se curasse ali inteiro. Não sei explicar, assim, é só sentido, sabe? Quando você realmente solta uma bagagem, assim, que, meu, é incrível, é incrível. Então, assim, eu quero trazer isso para você olhar para essa criança, sabe? O teu eu, essa criança que vem lá do passado, muitas vezes ferida por pai, por mãe ou por familiares, enfim, essa criança está dentro de você, ela vive em você. E enquanto você não olha para ela, não acolhe ela, a tua vida financeira não vai destravar. É muito mais difícil, é muito mais cansativo, sabe? E quando você dá atenção para a tua criança, a tua vida financeira destrava, sabe? As tuas relações, a tua forma de se comunicar com as pessoas, você se sente muito mais leve, é algo assim surpreendente. Uma coisa tão simples, só que às vezes a gente passa a vida toda, sabe? Não entende o porquê de tanta insegurança, de tanta crença. Só que talvez é a tua criança ferida, que lá na infância foi martelado na cabeça que, sei lá, nunca ia ser nada na vida, sem o pai nunca ia ser nada na vida, e aquela criança acreditou e ela vive dentro de você. A tua essência, a tua criança interior, ela está aí em você. E enquanto você não olha, não dá atenção para ela, você vai ter problemas na vida. E quando eu olhei para essa criança, realmente cuidei dela, abracei ela, dei amor, dei carinho e venho cuidando, sabe? Às vezes eu tiro um dia na semana para me conectar com ela. Eu faço meditações de conexão com essa criança, eu comigo mesmo, fico em silêncio ali, começo a voltar na minha memória lá no passado, olho para aquela criança quando estava, sei lá, sofrendo algum abuso emocional, né? Emocional, mental, e eu olho para ela e abraço ela. Sabe, aquilo é tão gostoso porque te traz uma sensação no agora tão gostosa e depois você se sente tão bem. E essa conexão, você se conectar com essa criança interior é muito importante. E você pode fazer isso de várias formas. Por exemplo, você pode desenhar, escutar uma música que te lembra a tua infância, que você gostava de ouvir lá na tua infância. Sabe que isso é resgatar, trazer essa essência para fora novamente. E nós precisamos mais disso, sabe? Realmente trazer a nossa criança interior, a nossa essência, sabe? Aquele brilho no olhar, aquela vontade, aquele ímpeto de viver a vida, de conquistar, de materializar. Tudo depende da criança, porque a criança, ela é sonhadora. A criança, ela não tem limitações. Você, quando na tua infância, eu tenho certeza que você não tinha limitações. Você sonhava, você acreditava que você era capaz de qualquer coisa. Olha para uma criança para você ver. Ela tem um brilho no olhar. Se você fala, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, eu vou ser cantor, eu vou ser médico, vou ser sei lá, um professor. Ela pode tudo, ela não tem limitações. Só que, né, os pais, né, com a inconsciência deles, e também receberam dos pais deles, não é culpa deles, né? É muito importante a gente entender que os nossos pais, eles passam para nós o que eles aprenderam. Eles também são crianças, crianças mais velhas, né? E eles passam para a gente essa programação que eles receberam e falam, ah, isso não pode, isso aí não é para você, ou você não é capaz disso, sabe? E a criança começa a viver uma falsa identidade, ela começa a acreditar naquilo. E aí é onde começa todas as limitações. Às vezes você tem limitações, quer, sei lá, você quer um emprego novo, quer alcançar uma coisa nova para a tua vida, mas você sente que tem uma limitação, uma trava. E às vezes quando você volta para a tua infância, você acolhe essa criança interior que existe dentro de você, que é o teu eu lá da infância, você dá amor para essa criança e fala assim, hoje nós podemos fazer o que nós quisermos, nós temos capacidade, sabe? Começa realmente incentivar essa criança. Você vai ver o quão poderoso isso é mágico. Você não faz ideia de
como isso transformou a minha vida e transforma a vida de qualquer pessoa. Sabe, às vezes a gente gasta com terapia, faz um monte de coisa e, sabe, se você realmente voltar para o começo, onde começou as tuas inseguranças, os teus problemas, ou onde começou essa limitação que você tem para prosperar na vida, quando você volta para o começo e começa a curar esse teu eu lá do passado, essa tua infância, você cura esse teu eu, você acolhe, a tua vida aqui fora se transforma. Eu sempre costumo dizer que a nossa vida fora, ela é um reflexo do nosso interno. E se você tem a tua criança acolhida, essa criança que brilha dentro de você, que se sente amada, se sente vista por você, essa tua luz brilha. E quanto mais essa luz brilha, mais alegria você expõe para fora, mais você atrai coisas boas para a tua vida. Tá vendo como tudo está ligado? A gente atrai para a nossa vida questão financeira, um amor, um emprego, situações num contexto geral, de acordo com o que nós temos dentro de nós. Então, quando nós olhamos e limpamos a nossa casa, e isso inclui olhar essa criança, curar essa criança, dar amor para essa criança, o mundo fora, ele simplesmente vai refletir o nosso interno. Se nós temos uma criança acolhida, com amor, com alegria dentro de nós, fora, o nosso externo vai refletir isso. Então, eu senti mesmo de compartilhar com vocês, porque foi uma coisa que, sabe, mudou muito a minha vida e eu espero que você aplique isso na tua vida. Sabe, são coisas simples. Tipo assim, grava um áudio, eu fiz isso, eu gravei um áudio falando com a minha criança interior. Tipo assim, eu peguei o gravador do celular e comecei a falar. Minha criança interior, eu te vejo, hoje eu te vejo, eu sei que você está aí, eu agradeço por você ter aguentado tanta coisa e hoje nós estamos vivendo bem, nós estamos assim, assim, assado, como se você estivesse falando para aquela criança interior que, sei lá, sofreu algum trauma lá na infância, volta para aquele momento e começa a falar com ela. Grava um áudio falando, explicando que hoje você está bem, ou que hoje você é um adulto, você tem segurança e tal. Coloca essas coisas assim que você tem hoje. Fala de verdade para essa criança. Parece uma coisa tão boba, só que tem um peso tão grande na tua vida, que teve na minha, que faz para você ver. Não custa, não vai te cair um pedaço. Faça isso. E aí comece a fazer coisas que te lembrem daquela criança. Sabe? Que seja fazer uma pintura, desenho, ouvir uma música, que nem eu falei, as músicas que você gostava na infância, dançar, sabe? Isso vai trazendo, vai vendo essa criança que existe dentro de você e, consequentemente, você vai curando ela, você vai lembrando, você vai olhando para ela. Porque uma criança interior, quando ela não é vista, ela se torna uma rebeldia. Na fase adulta, ela vai ser rebelde. Uma pessoa que, sei lá, não tem paciência, às vezes, que, sabe, aquela coisa estourada. Por quê? Porque às vezes não está olhando para a criança interior e a criança quer chamar atenção. Então ela está tentando às vezes chamar a tua atenção e você não percebe. Porque o nosso adulto, ele também ressoa com essa criança. Se essa criança não está bem, está ferida, o teu adulto, o teu hoje, o teu eu de agora vai estar ferido. Então você vai ferir pessoas, você vai ter sentimentos que ferem. Então, por isso que é muito importante você acolher a tua criança interior. Para você prosperar na vida, em todos os sentidos, o segredo, assim, eu acho que é uma das chaves principais, uma chave mestra na tua vida, é você acolher essa criança, dar amor para essa criança. Entender que o teu eu do passado, o teu eu criança, ele existe dentro de você. E ele quer ser visto, ele quer ser lembrado. Lembra dessa criança que existe e que, sabe, tinha capacidades, não tinha limitações, que podia tudo. Essa criança é você, ela existe dentro de você. Você também é um ser que não tem limitações. Só que enquanto nós não olharmos para o nosso eu criança, não acolhermos ele, nós acabamos acreditando nas limitações. Então faça isso por amor a você, faça de verdade, acolha a tua criança interior e depois me conta o que você achou, se realmente deu diferença na tua vida. Faça isso que eu falei, acolha ela dessas formas que eu te falei, existem outras possibilidades,
e depois comenta aqui abaixo para mim. E comenta também se você o que você sofreu na tua infância, o que falavam para você que mexeu com você até hoje, mexe com você até hoje. Talvez o teu testemunho vai ajudar outra pessoa que passou por isso, que se identifica com isso. Eu espero de coração que esse vídeo tenha servido para você e coloca isso em prática. E eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado.